Então, pessoal, boa noite. Essa Masterclass vai abordar os 7 erros do uso da inteligência artificial em artigos de revisão. Quem aí está fazendo uma revisão sistemática ou de escopo, então nós vamos compartilhar com vocês 7 erros que nós já cometemos em algum momento, nesse descobrimento também, né, nesse início de uso da inteligência artificial, e também os erros que, como revisoras de revistas, nós avaliamos, revisamos vários artigos científicos e a gente percebeu vários erros que podem ser melhorados, que precisam ser corrigidos pelos pesquisadores. Então, nós do COB, vocês nos conhecem, a gente gosta da excelência, né, da publicação em revistas de alto fator de impacto, de artigos com qualidade. Então, o nosso compromisso com vocês é sempre compartilhar o que há de mais atual, e sempre que a gente puder compartilhar erros para que vocês possam acertar, para que vocês possam ser mais assertivos no envio, na publicação de vocês, nós vamos ficar muito felizes em ajudar. Então, a gente achou que caberia muito bem essa aula, já que muitas pessoas já estão utilizando inteligência artificial, e também para quem não utiliza, já poder evitar esses erros. Então, começar a utilizar a inteligência artificial com o pé direito, né, sem cometer nenhum erro. Meu nome é Patrícia Pauleto, eu sou professora da Universidade Las Américas, daqui de Quito que eu falo essa noite com vocês. Então, desde já eu agradeço muito a presença de todos, separarem esse tempo para estarmos juntos, compartilhando ideias, aprendendo novas coisas, compartilhando nosso conhecimento. Para quem ainda não me conhece, então, eu sou dentista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz meu mestrado na área de implantodontia e fiz meu doutorado na área de clínicas odontológicas pela mesma universidade, onde eu tive a oportunidade de ser orientada da professora Graziela de Luca Canto, e até hoje eu faço parte da equipe da professora Graziela, hoje já como professora e pesquisadora do COB, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Baseadas em Evidências. E em 2021, eu tive a oportunidade de ser aluna visitante na Universidade de Zurique, na Suíça, e atualmente eu fiz do Equador minha nova casa, o amor me trouxe ao Equador, e atualmente eu sou professora da Universidade Las Américas, aqui em Quito, no Equador, da onde eu vou ministrar essa Masterclass para vocês. Feita a minha breve apresentação, agora eu quero saber quem está comigo nessa Masterclass. Eu quero muito que vocês coloquem no chat da onde vocês são, em qual a sua área de atuação, se são professores, alunos de graduação ou alunos de pós-graduação também. E se você está nos assistindo, está nos acompanhando pela primeira vez, também gostaria que deixasse essa mensagem ali no COB. Eu já, no início, vi muitos rostos conhecidos, fiquei muito feliz com vários dos participantes já da equipe COB, e também quero conhecer novas pessoas. Então, se é a primeira vez que você está nos acompanhando, por favor, deixe no chat aí também. Vamos lá, então. Gostaria de apresentar um pouquinho do COB, para quem ainda não conhece. O COB é o Centro Brasileiro de Pesquisas Baseadas em Evidências. O COB, ele foi criado pela professora Graziela de Luca Canto, no seu retorno de um pós-doutorado que ela fez no Canadá, onde ela aprendeu um método de revisão sistemática, e ela decidiu implementar esse método na universidade que ela fazia parte, que era a Universidade Federal de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do COB, o COB ele tem mais de 11 anos de experiência, ele já formou mais de 2.000 pesquisadores, então muitos dos que estão nos assistindo hoje já fizeram parte dessa história do COB, e o COB tem mais de 230 artigos publicados em revistas de alto fator de impacto. O COB, ele atua como um disseminador de conhecimento nessa área de síntese de conhecimento, ministrando cursos na área de revisão sistemática, revisão de escopo, e agora também oferecendo cursos de inteligência artificial para artigos de revisões. Então, tudo que pode facilitar a nossa vida nesse mundo das revisões sistemáticas e de escopo,
o COB sempre está atualizando, sempre tem esse compromisso de trazer a informação mais atualizada e mais precisas para vocês. Eu sempre gosto de dizer também que o COB, ele nasce, né, dessa paixão em compartilhar conhecimento, né? Então, eu digo que o COB não é simplesmente um centro de pesquisa, ele vai muito mais além disso. Por quê? Porque o nosso compromisso é sempre compartilhar o conhecimento, tudo que a gente sabe, agora ultrapassando barreiras, né, através do COB Plus. Ele sofreu uma transformação esse ano, ele deixou de ser vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje em dia, nós oferecemos os cursos através da plataforma Hotmart, onde a gente percebeu que conseguiríamos chegar para mais pessoas que pudessem nos acompanhar, assistir os cursos e colocar esse conhecimento que a gente compartilha também na sua prática diária. Então, hoje a gente chega para muitos lugares no Brasil e também em outras partes do mundo. Eu gosto sempre de comentar também que o COB, ele só compartilha o que ele vivencia. Então, nesses 11 anos de experiência, né, através da professora Graziella, que deu início a tudo isso, e nós, como COBETs, e hoje como professoras do COB, nós realmente compartilhamos os nossos desafios, os nossos acertos, para que vocês possam também produzirem artigos de excelente qualidade. A gente vive, nós respiramos revisão sistemática e de escopo. Nós lidamos com isso todos os nossos dias, né? Inclusive até finais de semana. Então, é essa vivência que a gente busca compartilhar com vocês, tanto nos nossos cursos, quanto nas masterclass, ou em qualquer outro projeto que o COB desenvolve. Nós também temos, né, a equipe tem publicado 3 livros, que são livros na área de revisões sistemáticas, né? O primeiro que foi lançado foi o livro Revisões Sistemáticas da Literatura, um Guia Prático. É um livro que tem todo o passo a passo da execução de revisão sistemática. Então, a gente pensou com muito carinho, fez um passo a passo bem didático para quem queria iniciar nesse mundo de revisões sistemáticas. O segundo livro lançado foi o livro de Risco de Viés em Revisões Sistemáticas, um Guia Prático, onde nós reunimos também as ferramentas de avaliação de risco de viés mais relevantes, mais utilizadas na literatura. Nós traduzimos todas essas ferramentas e colocamos nesse livro, realmente de uma forma mais didática. Nesse livro vocês vão encontrar desde a ferramenta em português até a apresentação dos resultados dessa ferramenta na apresentação do risco de viés na revisão sistemática. Então, uma excelente leitura para quem precisa fazer análise de risco de viés. E o mais atual, o último lançado, foi a abordagem GRADE, porque a gente percebeu que havia muita dificuldade na hora de avaliar a certeza da evidência dos artigos de revisões. Então, também, a gente, com as nossas dificuldades, nós transformamos todo esse conhecimento de uma maneira mais didática, mais prática, para que vocês possam, quando chegar nessa etapa, poder realizar essa etapa da revisão com mais clareza, com mais facilidade. Além disso, eu gostaria de dar ênfase também à nossa coordenadora, que é a professora Graziella de Luca Canto. A professora Graziella é uma referência mundial no assunto de revisões sistemáticas. Se vocês acessarem esse site, que se chama Expertescape, esse site ele vai trazer todos os maiores especialistas, pesquisadores em determinadas áreas. Então, se vocês querem fazer uma consulta, vocês podem digitar um tópico. Eu quero saber quem é o maior pesquisador de bruxismo. Quero saber quem é o maior pesquisador de revisão sistemática. Se vocês digitarem revisões sistemáticas, vocês vão ver que a professora Graziella de Luca Canto está citada em 7º lugar a nível mundial. Então, é uma honra para a gente ter a professora Graziella liderando o COB e sempre estando preocupada em compartilhar com vocês as informações da melhor maneira possível, da forma mais didática possível também. A professora Graziella também foi citada nesse ano
como uma das pesquisadoras mais influentes do mundo. Na verdade, não foi só esse ano, ela vem sendo citada desde 2020, né, pela Universidade de Stanford, e esse ano ela ficou entre o top 2% de pesquisadores a nível mundial também, publicados pela Elsevier. Então, a gente tem esse privilégio de poder aprender diretamente dessa especialista, né, referência mundial, que é a professora Graziela Campos. Nath, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, vou pedir para ver se tu consegue. Já desligou, Patrícia. Já, obrigada. Tomar uma aguinha aqui. Então, agora, já abordando, entrando no tema da nossa aula, o que você irá aprender, né? O que vocês que separaram esse horário vão aprender no dia de hoje? Então, a gente vai falar, vou demonstrar para vocês os 7 erros mais comuns cometidos por quem usa inteligência artificial em artigos e revisões. São erros que talvez a gente até cometeu no início, ou que a gente percebeu que os pesquisadores estavam cometendo também na hora de submeter esses artigos. Então, no papel como revisoras também, de quem recebe e julga esses artigos para publicação. Também como utilizar o ChatGPT e outras inteligências artificiais corretamente, sem comprometer a integridade científica, que é muito importante no meio acadêmico. Além disso, vamos mencionar algumas ferramentas práticas para organizar, filtrar e sintetizar artigos. E, no final, o objetivo é que vocês consigam aprender estratégias para aumentar a chance de publicação do artigo de vocês. Já vou entrar direto no primeiro erro. Yeah? E o primeiro erro é não utilizar a inteligência artificial. Então, hoje em dia, quem não utiliza a inteligência artificial já está ficando para trás. Ou seja, já está perdendo a oportunidade de trazer inovação na publicação dos seus artigos científicos. A inteligência artificial já é uma realidade em diferentes áreas e não é diferente no meio acadêmico na área de escrita científica. Então, hoje, não utilizar a IA é considerado, inclusive, um erro, é uma perda de oportunidade de trazer inovação ao nosso trabalho. Hoje em dia, nós já temos respaldo científico, aqui eu trouxe vários artigos, né? Alguns, na verdade, existem muitos outros já reportados na literatura, que nos dão esse embasamento científico, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Eu, no início, quando eu queria utilizar a inteligência artificial, eu pensava, mas será que o revisor não vai reclamar que eu usei inteligência artificial? E hoje em dia a gente vê que não. Se nós referenciamos exatamente como utilizar a inteligência artificial e como está reportada na literatura, nós, com certeza, vamos ter um respaldo científico bem importante até do próprio revisor que vai julgar o nosso artigo. Por quê? Porque já existe base científica para isso. Não para tudo, mas para diferentes etapas e com diferentes ferramentas. Então, nós podemos e devemos utilizar a inteligência artificial com um respaldo científico apropriado. A literatura também demonstra que quem não utiliza a inteligência artificial está perdendo tempo. Por quê? Porque a literatura, por exemplo, esse estudo que eu trouxe do Journal of Dentistry, publicado em 2024, mostra uma economia de aproximadamente 60% de tempo e esforço necessário para a seleção de estudos, né, para a triagem de artigos. Já imaginaram economizar 60% de tempo e esforço utilizando a inteligência artificial? É muita coisa, né? Quem conduz, quem faça revisões sistemáticas sabe que não é simples, é um processo demorado. E com a inteligência artificial a gente consegue acelerar todo esse processo, que a gente não pode pular etapas, certo? Então a gente precisa fazer da maneira correta, mas a gente consegue economizar tempo quando a gente utiliza as ferramentas de inteligência artificial adequadas para aquela etapa da nossa revisão sistemática ou de scope. Aqui tem outro artigo publicado esse ano pelo Research Synthesis Methods, também comentando uma economia média de tempo de trabalho na seleção de estudos de até 74,4%, né? Maior até do que o anterior. Então, vejo que é muito tempo que nós podemos economizar se soubermos utilizar a inteligência artificial da maneira adequada. Vamos fazer um cálculo simples aqui comigo.
Vamos supor que a gente está na etapa de seleção dos estudos e nós levamos lá para o nosso Ryan cerca de 3.000 artigos que a gente vai precisar fazer a leitura, né, da fase 1, que é a leitura de título e de resumo. Mais ou menos a nossa equipe calcula que 3.000 resumos a gente levaria, a gente consegue ler, né, 100 resumos por hora. Né? Então, imaginem que 3.000 resumos a gente iria precisar de mínimo 30 horas. E esse valor, a gente ainda fez um cálculo baseado em quem já é treinado em fazer seleção de artigos. Alguém que está fazendo isso pela primeira vez pode demorar ainda mais tempo. Né? Então, 30 horas, a gente nem pode fazer isso consecutivo. Por quê? Porque cansa o olho, né? Chega uma hora que a gente já não sabe mais nem o que está lendo. E a gente pode, inclusive, falhar nessa etapa e deixar passar um artigo que poderia ser incluído na nossa revisão sistemática. Então, essas 30 horas de trabalho, elas podem ser agilizadas, né, elas podem ser diminuídas com a utilização da inteligência artificial, de maneira correta, de maneira adequada, utilizando a ferramenta apropriada na etapa correta. E quem aqui não quer economizar tempo, certo? Eu, como pesquisadora, eu amo fazer pesquisa, né? Eu tenho essa veia de pesquisadora. Mas, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, é muito tempo da minha vida que eu tenho que trabalhar nos meus artigos, né? É muito trabalhoso desenvolver um artigo científico. Inclusive, uma revisão sistemática de escopo. Quem faz aqui, sabe, né? Coloque aí no chat para ver se não é verdade. Dá muito trabalho. A gente passa horas e horas selecionando estudos, depois tem que montar uma tabela de extração, tem que levar horas também para extrair os dados. E, às vezes, a gente acaba, inclusive, destinando um tempo que poderia ser aproveitado para outras coisas, né, no desenvolvimento de pesquisa científica. Se a gente aprender a utilizar a inteligência artificial para economizar nosso tempo, a gente vai ter mais tempo para o mais importante, né? E o que é o mais importante, né? Eu falo por mim aqui, não sei para vocês, pensem, o que é mais importante na vida de vocês? Né? Passar tempo com a minha família, passar tempo com os meus filhos, com o meu marido, com o meu cachorro, viajar, ler um bom livro. Como você gostaria de estar realmente gastando o seu tempo? Se você pudesse economizar esse tempo que não vai precisar utilizar para pesquisa. Então, aqui eu deixo algumas imagens de coisas que me fazem bem, que eu gosto de gastar meu tempo, né? Que é viajando com os meus amigos, passando tempo de qualidade com o meu esposo, levando minha cachorrinha a passear, fazendo atividade física no parque, tendo esses momentos em família, junto com meu pai. Então, às vezes eu penso assim, nossa, a vida de pesquisador é tão difícil, a gente tem que trabalhar, escrever, final de semana e tudo, mas a inteligência artificial acho que veio para nos ajudar nessa economia de tempo, para que a gente realmente possa gastar tempo no mais importante, né? E aí cada um de vocês vai saber onde gastar esse tempo tão precioso. Quem não utiliza a inteligência artificial, além da perda de tempo e produtividade, que é o que eu venho comentando com vocês, que a inteligência artificial, ela proporciona essa economia de tempo, além disso, vai ter aumento de custos e de esforço da equipe. Então, a gente vai precisar mais tempo, fazer mais esforço, suar mais a camisa, porque tem etapas que realmente a inteligência artificial pode fazer pela gente. Também, nós vamos ter menor competitividade científica. Porque o que está acontecendo? Hoje em dia tem uma enxurrada, né, de artigos científicos que são enviados para as revistas. E às vezes até nem tem tantos revisores para dar conta de revisar tanto artigo científico. Se a gente coloca que vai utilizar uma ferramenta inovadora, coloca essa questão da tecnologia, os olhares dos nossos revisores, eles podem brilhar, né? Pode ter um efeito, assim, de interesse e de diferenciação de uma inovação que vocês possam apresentar. Então, quem não está utilizando inteligência artificial tem essa oportunidade perdida, né, de inovação e de aumentar a visibilidade. Além de correr esse risco de desatualização metodológica, porque daqui para diante eu imagino que todos vão passar a utilizar a inteligência artificial nos seus artigos científicos. Além disso,
a gente vai ter menor foco em análise crítica e síntese, que são as etapas das revisões que a gente realmente precisa colocar o cérebro para funcionar, né? Que é a etapa, talvez, da análise do risco de viés, da síntese de resultados, que a gente não pode delegar a uma inteligência artificial, que realmente a gente precisa gastar nosso tempo precioso de pesquisador para fazer, né? Então, a gente pode. Se tem inteligência artificial que nos ajuda em algumas etapas, a gente consegue dar mais foco ou gastar mais tempo no que a inteligência artificial não consegue nos ajudar, certo? Então, novamente, quem não utiliza IA está perdendo uma grande oportunidade de inovação tecnológica e de aumentar a visibilidade dos seus artigos científicos. Vou passar para o erro número 2. O erro 2 é confiar cegamente na IA. Então, assim, está errado quem não usa IA, mas também está errado quem confia plenamente na inteligência artificial. E aqui eu gostaria de até compartilhar algo que aconteceu comigo. Numa imersão do COB, eu estava gerando um gráfico de viés de publicação. E aí, eu sabia mais ou menos como escrevia, mas eu queria ver se eu poderia acrescentar mais informações. Eu estava achando minhas informações muito sintéticas aqui, muito pequenas. E coloquei no chat, eu disse, vou ver o que o chat me diz que eu posso reportar. E o chat GPT veio com uma explicação, assim, super interessante, super convincente. Eu, uau, que incrível, não sabia isso e tudo mais. Mas, obviamente, né, eu tenho isso para mim, que a gente não podia confiar 100% na inteligência artificial. Aí eu fui para o handbook da Cochrane, que é nosso padrão referência quando a gente quer conduzir uma revisão sistemática, e eu fui comparando. E aí eu comecei a fazer umas perguntas para o chat, eu disse, mas como você calculou isso? Você pode colocar a fórmula para mim? Mas o que significa isso? E fui fazendo perguntas, questionando. No final das minhas perguntas para o chat, o que ele falou? Realmente você tem razão. Eu inventei esse resultado para tornar a minha explicação de uma forma mais didática. Ou seja, se eu não aprendesse a desconfiar também do que a inteligência artificial produz, certamente eu poderia ter pego aquilo que o ChatGPT escreveu, porque foi bem convincente, eu juro que ele quase me convenceu, ter colocado no artigo e ter publicado esse artigo sem saber exatamente que o ChatGPT estava mentindo, ou estava criando resultados. Então, por isso, aqui eu deixo um recado muito importante, talvez o mais importante dessa aula, é que a gente precisa ter esse olhar crítico, né, no uso da inteligência artificial, não sair confiando em tudo que a inteligência artificial nos demonstra, né? Nem tudo é verdade. Tirar esse pensamento de, o ChatGPT disse, então deve estar certo. Não. Quem conduz toda a informação, quem faz essa análise crítica é o humano, é o que está lidando com a inteligência artificial. Aqui eu trouxe uma informação super importante, né, para quem é da área da saúde, né, que já devem até ter escutado esse termo, que é as alucinações do ChatGPT. O ChatGPT realmente ele pode gerar essas alucinações não confiáveis e que são potencialmente perigosas, sobretudo em situações clínicas, né? Apresentando riscos significativos para a tomada de decisões médicas. Então, imagino que eu faço uma pergunta clínica para o ChatGPT e ele me recomenda uma coisa, mas a gente não sabe de fato se aquela informação é verdadeira ou não, e a gente utiliza isso na nossa prática clínica. Isso pode ser muito perigoso. Para quem trabalha com síntese do conhecimento, isso pode ser muito perigoso também. Por quê? Porque nós escrevemos um artigo pensando que os nossos resultados, eles possam ser colocados em prática no dia a dia de um clínico. Se a gente escreve um resultado que não é verdadeiro, um resultado falso, a gente está colaborando para a disseminação de uma informação que não é verdadeira, colocando em risco os próprios pacientes. Então, muito cuidado realmente, né, nessa questão das alucinações, do que o chat, ele sai realmente, ele extrapola do que ele foi treinado para poder nos dar uma resposta. Então, a inteligência artificial, ela ainda comete erros e alucina informações. Isso é pela falta de transparência dos modelos. O que é isso? Toda inteligência artificial, ela é treinada por um modelo,
né? Só que a gente não conhece exatamente como é esse modelo, por isso que eles chamam de modelo de caixa preta, porque a gente não sabe exatamente qual foi o treinamento que essa IA recebeu. E aí, às vezes, ele vai buscar informações, ele extrapola essas informações, né? Ele viaja, ele alucina e acaba dando uma informação equivocada. Aqui eu trouxe um conceito que eu pedi para o próprio chat GPT gerar, né? O que era alucinação, chat? Então, ele comenta que alucinação e inteligência artificial generativa refere-se a um fenômeno em que um modelo de inteligência artificial, seja ele qual for, produz saídas, ou seja, resultados, que não têm correspondência com a realidade ou com os dados de treinamento fornecidos a esse modelo. Então, ele sai um pouco do que ele aprendeu, ele extrapola essa saída, essa indicação, mas sem realmente que seja algo real ou que seja algo verdadeiro. Então, por isso, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. E aí, eu fui fazer outro teste ali com o ChatGPT, eu pedi assim, para ele gerar 5 definições de alucinações em inteligência artificial generativa com as referências dos artigos. E aqui eu trouxe 4 delas, mas se vocês podem ver, o chat, ele caprichou nessas definições, e se vocês se dão conta aqui no final da frase, né, do conceito das definições, eles têm as citações dos estudos, né? Não bastando isso, ele também me gerou uma lista de referências, né? E olhando essa lista de referência, eu disse, nossa, que incrível, parece espetacular, o título tem a ver com o que eu estou estudando, ok. Mas aí, como boa pesquisadora, né, tenho minhas dúvidas, sou bem desconfiada, fui pesquisar referência por referência. Essas referências, na verdade, elas não serviam para o que eu estava querendo. Então, muitas dessas referências ou não traziam o conceito, ou realmente não tinha nada a ver com aquela informação, né? Eram referências criadas pelo ChatGPT. Então, novamente, a gente tem que ter muito cuidado, muita parcimônia em utilizar o ChatGPT, porque realmente ele pode ajudar em muitas etapas, mas às vezes ele pode inventar informações que não é nada bom para a nossa reputação de pesquisadores. Só para fazer um adendo também nessa parte, eu já tenho testado hoje em dia pedindo, né, algumas referências para o ChatGPT, mas daí eu dou um comando um pouco melhorado e ele acaba me trazendo artigos reais. Então, mas a gente precisa estar checando, né? Então, sempre checar para ver se aquela referência existe, não existe, e se o que a gente está querendo, aquele conceito, aquela definição, se está dentro daquele artigo, porque ele também pode citar o artigo e aquele artigo não está abordando nada do que a gente está querendo. Então, muito cuidado nessa utilização. Por que é importante ter esse cuidado? Porque se a inteligência artificial nos estimula a incluir um estudo equivocado, nós vamos ter um trabalho com conclusões completamente distorcidas. Se essa inteligência artificial nos permite a coleta de dados equivocados e dados incorretos, a gente vai ter uma síntese de resultados ou até uma meta-análise com um resultado inválido, um resultado que não tem fundamento. Se nós realizamos tudo que a inteligência artificial fala, sem essa conferência, sem o nosso olhar crítico, nós estamos colocando em risco a credibilidade do nosso artigo, e não só do nosso artigo, a nossa credibilidade como pesquisadores, né? Então, a credibilidade do nosso artigo e a nossa própria reputação fica ameaçada. Terceiro erro, ignorar a transparência e a reprodutibilidade. Esse terceiro erro, ele tem muito do que as próprias revistas, do que os próprios journals estão recomendando para a gente na hora de descrição da inteligência artificial. Que a inteligência artificial é uma realidade, já sabemos. As revistas também já sabem. E já é sem volta, ou seja, não tem mais uma reversão nesse sentido. Então, a única coisa que elas pedem é que a gente possa descrever com transparência como, onde, por que a gente utilizou aquela inteligência artificial. E isso, obviamente, seguindo os princípios de um artigo de revisão sistemática ou de escopo, né, que tem essa metodologia transparente, tem um passo a passo adequado. Então, da mesma forma que a gente descreve o passo a passo para que esse artigo
possa ser replicado em qualquer parte do mundo, a gente também precisa ser muito transparente na hora de descrever a inteligência artificial. E isso era um dos meus medos também quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou falar para o revisor que eu utilizei a inteligência artificial e ele vai rejeitar meu artigo. E hoje em dia não, tá? Já os revisores já têm melhores olhos para isso, eles já veem como algo de inovação, mas desde que a gente apresente de maneira transparente como é o uso dessa inteligência artificial. Então, a reclamação nesse sentido é justamente a falha, né, quando nós falhamos em documentar adequadamente o uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de revisão. Ou então, quando a gente omite, né, as informações sobre os algoritmos, os prompts e as configurações que nós utilizamos. Além de faltar uma declaração explícita sobre qual foi o papel da inteligência artificial na metodologia. Ah, eu utilizei a inteligência artificial na etapa de seleção de estudos, na extração de dados, ela atuou como se fosse meu segundo revisor. Como essa inteligência artificial atuou? Então, a gente precisa realmente descrever adequadamente todas essas informações em detalhes para que a gente possa representar esse uso de forma transparente. Então, o que as revistas hoje em dia nos comentam? Aqui eu trouxe até umas recomendações da Elsevier, né, da página deles. Especificar as ferramentas de IA utilizada. Então, o nome, a versão, porque a gente sabe que tem diferentes versões daquelas IAs. Qual foi a configuração? Qual foi o prompt? Né? Então, detalhar os prompts e os comandos empregados também vai ser super importante. Explicar o papel da inteligência artificial em cada etapa da revisão, reportar as limitações do uso, né, dessa inteligência artificial no nosso trabalho. Hoje em dia, eu vou até compartilhar uma das boas práticas que a nossa equipe está fazendo, é colocar um apêndice com os prompts que nós estamos utilizando. Né? Isso assume o nosso compromisso com reproduzir qualquer etapa da revisão, né, e aumentar a transparência desses processos. Então, sempre seguir as recomendações das revistas para que vocês tenham mais chance também de que o revisor aceite, de que o revisor compreenda a forma que vocês utilizaram a inteligência artificial no artigo científico de vocês. Quarto erro é aplicar a inteligência artificial em etapas críticas, sem a supervisão humana. A inteligência artificial é muito inteligente? É muito inteligente. No entanto, ela não supera ainda o humano. Né? Nós estivemos num congresso em Praga, no ano passado, e a inteligência artificial foi o tema, assim, mais destacado, mais falado, e a gente até assistiu uma palestra onde faziam essa discussão, né? Quem é melhor, a inteligência artificial ou humano? E no final da história, não se chegou a um consenso, né, de quem realmente falhava menos nas etapas. O que ficou muito claro é que a gente não pode utilizar a inteligência artificial sozinha. Ela precisa da supervisão humana, para que ela possa executar sua função de maneira ética, de maneira eficaz. Nesse ponto, eu sempre gosto de compartilhar essa frase, né? Que a inteligência artificial, ela não entende nuances metodológicas. Como eu disse, ela é muito inteligente, mas às vezes tem pequenos detalhes metodológicos que ela não é capaz de entender. E aqui eu dou um exemplo clássico para vocês, de algo que eu também tive dificuldade em lidar com a IA, ainda tenho hoje em dia, é a questão de tipos de estudo, né? Então, eu estava com dificuldade em determinar um tipo de estudo de um artigo incluído na minha revisão. E aí eu pedi ajuda para a inteligência artificial. E também ela não soube especificar exatamente por quê. Porque nós sabemos que, às vezes, os próprios autores dizem que é um tipo de estudo, mas a gente lê a metodologia, a gente vê que isso não é o que os autores estão dizendo. Inclusive, muitas vezes a gente tem até que reclassificar isso na nossa tabela de extração de dados. Então, nós precisamos ter cuidados também em aceitar o que é inteligência artificial. Por quê? Porque ela tem dificuldade em entender esses detalhes metodológicos. Esses detalhes metodológicos ainda ficam, né, nas costas do pesquisador, nas costas do humano para tomar essas decisões.
Quais são as etapas críticas que a gente precisa ter uma visão mais crítica, né? Ter um pensamento mais crítico no desenvolvimento das revisões. Essas etapas, elas são com base na nossa experiência, né? O que a gente julga, assim, de etapa crítica para a condução de revisão sistemática. A primeira é a seleção dos estudos incluídos na fase de texto completo, porque vocês sabem, se a gente deixa passar um estudo na nossa revisão, a gente já perdeu esse compromisso de reunir toda a literatura existente. Então, já é uma falha muito grande do nosso artigo. A etapa de extração de dados, quem já assistiu a minha aula sabe que a tabela de extração de dados é a alma da nossa revisão. Então, se nós extraímos os dados equivocados, os nossos resultados também vão estar equivocados e a nossa revisão vai ser falha. A análise de risco de viés é uma análise super subjetiva. Então, a gente não pode delegar para uma máquina fazer isso. Nós precisamos ter esse olhar crítico e ajudar essa inteligência artificial a nos ajudar a avaliar da maneira mais adequada. Além disso, outras etapas críticas são a síntese e a interpretação dos resultados. Eu diria que essa é uma etapa que é insubstituível ainda humano, né? A gente não pode delegar essa etapa para a inteligência artificial, porque nós vamos entender, raciocinar, revisar os resultados. E análise do grade, que é a análise da certeza da evidência. Hoje em dia, no COB-IA, né, no nosso curso de revisão de inteligência artificial para artigos e revisões, nós também já temos testado ferramentas para avaliar a certeza da evidência. E isso também é facilitado pela inteligência artificial. Mas, novamente, é uma etapa que o humano ele precisa ter esse olhar crítico, porque é uma etapa crítica no desenvolvimento de um artigo de revisão. Aqui eu deixo uma frase importante para fechar esse erro, né? Que a inteligência artificial ela até pode acelerar os processos. E eu posso compartilhar com vocês, ela acelera mesmo, tá? A economia de tempo é gritante. Mas quem garante a qualidade é o pesquisador. Então, o humano ele precisa dar todas as informações relevantes para que essa IA possa trabalhar de maneira favorável. Quinto erro, errar na descrição do prompt. O prompt, para mim, é o mais importante, é a forma que a gente tem de treinar a inteligência artificial para que ela possa nos ajudar da melhor maneira possível. O prompt é como se fosse um endereço, né? Quem aqui já usou o Waze, o Google Maps para chegar num lugar? Né? Até aconteceu comigo agora em Floripa. Se a gente coloca o endereço errado, a gente vai parar no lugar errado. De igual maneira, se nós utilizamos o prompt equivocado, a inteligência também não vai nos oferecer a informação adequada, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado que o prompt é como se fosse um endereço. Se ele tiver direitinho, se ele tiver adequado, a gente vai parar no endereço correto. Caso contrário, a gente vai, às vezes, chegar em lugar nenhum. Aqui eu trouxe algumas características de um prompt para revisões. No nosso curso de inteligência artificial para revisões, a gente compartilha vários prompts que podem ser utilizados em diferentes etapas de desenvolvimento de revisão sistemática. Aqui eu trouxe mais sintetizado como montar, né, quais são as características de um prompt adequado para utilização em artigos de revisões. A primeira recomendação é fazer um prompt com clareza e objetividade, ou seja, papo reto, direto com inteligência artificial. Então, nós não vamos nunca chegar e dizer assim, me conte sobre esse estudo. Não, isso é muito vago. A gente precisa pedir com mais clareza e objetividade. Por exemplo, liste o desfecho primário avaliado nesse estudo que eu estou acrescentando aqui e informe onde essa informação está no artigo. Porque, além disso, vocês conseguem facilitar a checagem, se ele diz em que página está, em qual parágrafo. Né? Uma coisa que o chat ainda não faz é sublinhar. Né? Eu já tentei, chat, sublinha onde está. Não faz. Mas ele mostra a página, o parágrafo, para que vocês possam fazer a conferência. Nós precisamos contextualizar, a contextualização é muito importante. Nós precisamos deixar claro qual é o objetivo, qual é o domínio, qual é a etapa da nossa revisão. Então, um exemplo de contextualização considere que você é um revisor experiente
está fazendo avaliação do risco de viés da minha revisão sistemática, que é sobre tal coisa. Eu vou utilizar a ferramenta ROB2. Aí vocês anexem a ferramenta do ROB2 para que ele já possa entender qual é a ferramenta. Vocês também precisam dizer que ele só pode extrair informações do artigo que foi enviado. Então, a gente precisa realmente contextualizar todas essas informações. Quanto mais a gente contextualiza, mais a chance da inteligência nos dá a resposta que nós precisamos, as respostas mais adequadas. Terceira característica é ser específico, ou seja, colocar o que deve ser buscado e também como a inteligência artificial tem que apresentar a resposta. Então, um exemplo, busque no artigo a informação sobre o processo de randomização e transcreva o trecho correspondente e me indique a página. Então, eu estou sendo muito específica. Eu quero a informação sobre a randomização e transcreva esse trecho me informando a página. Pronto? Eu não estou sendo vago nem nada, não estou dando voltas, eu estou sendo bem específico naquilo que eu quero de resposta. Outra característica é a padronização. Então, se vocês querem resultados padronizados, informações padronizadas, vocês precisam dizer que vocês querem essa resposta padronizada. Ah, eu quero em formato de checklist. Ah, eu quero em formato de tabela do Excel. Ah, eu quero em formato de itens. Vocês precisam descrever, dar essa informação para que a inteligência artificial possa ajudar vocês da maneira mais adequada. Outra característica é dar referências e justificativas. Então, a solicitação da justificativa ou da fonte para cada resposta. Isso evita o quê? Justamente esse processo de alucinação da inteligência artificial, que ela é extrapolar, buscar resultados. Então, aqui vocês vão pedir para ela incluir, entre parênteses, a página e a seção do estudo ou parágrafo que essa informação foi extraída. Isso vai permitir a checagem de forma mais fácil, né? A conferência dessa informação. Outra característica é limitar o escopo, né? A gente sempre precisa dizer para a inteligência artificial para utilizar apenas as informações presentes nos estudos analisados, porque senão a inteligência artificial vai na internet, vai em outros artigos e vai misturar toda a informação. Então, vocês têm que sempre descrever, né, baseie suas respostas, aqui como exemplo, apenas no conteúdo do artigo anexado, sem interferência externa. Então, é muito importante limitar o escopo da busca da inteligência artificial. Então, aqui um resumo do que é necessário para o prompt funcionar bem. Sempre falar para a inteligência artificial qual é o tipo de estudo que vocês estão desenvolvendo, qual é o tema da sua pesquisa. Ah, eu estou estudando alinhadores ortodônticos, eu estou estudando sobre laser terapia, enfim, exemplificar, né, contextualizar o que vocês estão estudando. Quais são os desfechos principais que você quer extrair? Ah, eu quero extrair dor, sucesso clínico, efeitos adversos ou prevalência. Sejam específicos, né? Ah, eu quero que você me traga esses resultados em qual formato? Ah, eu quero em Excel. Ah, eu quero em itens. Sejam específicos no formato também. Além disso, deem o nível de detalhamento que vocês querem. Ah, eu quero algo resumido. Não, eu quero algo mais completo. Então, com todas essas informações no prompt de vocês, vocês conseguem facilitar a vida, né, de vocês, para que a inteligência artificial realmente possa fornecer respostas mais adequadas. No nosso curso de inteligência artificial, vocês sempre vão encontrar vários prompts já elaborados e testados pela nossa equipe em diferentes etapas dos artigos de revisões. Essa customização, ela tem muito a ver com o prompt, né? Hoje em dia a gente fala muito de engenharia do prompt, que é justamente fornecer contexto, formato, dar exemplo, referências, pedir para utilizar só o que a gente está anexando, né, e não extrapolar a informação. Além disso, também se recomenda dar 2 ou 3 exemplos para treinar essa inteligência artificial. Ensinar o padrão. Então, a gente diz, eu gostaria que os resultados fossem extraídos dessa maneira. Aí, a gente dá 2 exemplos e a inteligência artificial já raciocina como vocês querem receber aquela informação. 6º erro, já me aproximando ao último erro. O 6º erro é achar que a inteligência artificial substitui o pesquisador.
né? Na verdade, a inteligência artificial ela não vai substituir, mas ela vai realmente facilitar a vida desse pesquisador. Talvez a inteligência artificial ela vai substituir o pesquisador que não utiliza a inteligência artificial. Por quê? Porque hoje ela é uma grande aliada no desenvolvimento de artigos, sobretudo nessa parte de síntese do conhecimento, né? Artigos de revisões sistemáticas ou de escopo. A gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que a inteligência artificial não possui pensamento crítico, nem senso metodológico. Quem estudou metodologia foram vocês. Quem domina aquele tema é vocês. Então, a inteligência artificial vai ajudar no processo, mas todo... Perdão. Tomar uma aguinha. Todo esse processo de análise crítica é feita pelo pesquisador. Lembrando também... Ai, meu Deus, me deu uma falha aqui. Vou pedir uns minutinhos para vocês para me recuperar. Bebe ali água, Patrícia. Minha garganta tá falhando. Viu? Ai, que bom, tem bastante elogios ali para tua aula. A Silvia elogiou, a Kátia, Ai, que bom. Maria Fernanda. Se tem perguntas, já podem ir deixando aí. Eu vou colocar um... Ai, ai. Mas tem que pegar um chá? Deixa eu só pegar mais aguinha aqui. Dá um minutinho. Eu fiquei ruim da garganta também. A gente trabalhou no final de semana, que a gente fez um evento aqui em Florianópolis e falamos demais, eu acho. Não, e sabe o quê? O ar-condicionado do avião, meu Deus, eu tava bem agasalhada, mas o ar era muito gelado. Então, eu sinto direto na garganta. Agora Tem muitos elogios para tua aula. A Lubutini, Orcídio, Magda. Ai, feliz Débora. sempre em compartilhar. A Fabiola também está aí. Que legal. Eu quero muito motivar as pessoas a fazerem uso da inteligência artificial, porque a gente viu o quanto ela pode nos ajudar realmente a facilitar a nossa vida nos artigos de revisão sistemática e de escopo. Pode continuar então, Patrícia. Perfeito. Vamos ver se... Gente, desculpa se falhar de novo, eu vou tomar água aqui, porque eu vou finalizar. Além disso, a gente precisa levar em consideração que a inteligência artificial, ela pode gerar respostas convincentes. Como aquele exemplo que eu dei anteriormente, que o ChatGPT também estava me convencendo, assim, eu disse, meu Deus, mas é realmente possível calcular um valor, assim, e ele dá respostas convincentes. Mas parecem convincentes, mas às vezes são falsas ou imprecisas, por causa dessa questão das alucinações. Além disso, a gente precisa levar em consideração que éticas e boas práticas exigem a supervisão e a validação humana. Então, obviamente que a gente deseja que vocês façam artigos mais rápidos, de maneira mais eficiente, com inovação de tecnologia, mas a gente não pode passar por cima dos princípios éticos, que é o que faz a nossa carreira também, né? Ninguém quer comprometer a vida acadêmica, né, por cometer um plágio ou por estar escrevendo uma descrição falsa, né, no estudo científico. A gente não pode esquecer desses aspectos éticos e das boas práticas, que é super importante. Então, lembrar sempre que o pesquisador é responsável pelas decisões, pela interpretação e autoria, né? Então, nas revistas, eles já falam, a inteligência artificial não pode entrar como autor. Já imaginaram isso? Né? Algo que a gente precisa pensar também. Nós podemos utilizar, mas quem toma as decisões, quem interpreta e quem escreve é o pesquisador. E outro detalhe para compartilhar também é essa questão que existem muitas retratações de artigos científicos por plágio ou por outros problemas de má conduta. Então, que a gente precisa ter cuidado para que a inteligência artificial não atrapalhe, né, a nossa conduta e não nos faça ter que aparecer em uma retratação ou algo
que pode acabar com a nossa reputação como professores e pesquisadores, né? Então, sempre ter essa análise crítica e essas boas práticas é muito importante. Aqui eu trouxe os comentários de duas editoras, né, da Elsevier e também da Wiley, para que vocês também possam ficar tranquilos, porque eles já reconhecem, né, e eles permitem o uso da inteligência artificial para melhorar a legibilidade do trabalho, né? Porém, eles deixam claros que tais tecnologias não podem substituir tarefas intelectuais, como redigir uma introdução, discutir resultados, elaborar conclusão, fornecer recomendações. Tudo isso ainda é o humano que faz, né? Então, além disso, a Elsevier tem essa recomendação de proibir o uso da inteligência artificial para gerar imagens, né? Ela até permite melhorias na coloração, mas a questão de gerar imagens, ela ainda não permite. Então, a gente precisa estar muito atentos também à revista que nós vamos submeter o artigo para ver quais são as permissões que essa revista oferece, né? E também aqui ressaltando que eu acabei de falar, exigindo que a inteligência artificial não seja listada como coautor, né? A escrita do artigo ainda é parte fundamental do humano, do pesquisador. A Wiley, ela segue uma abordagem muito similar, ela permite o uso da IA para melhorar a escrita, mas ela exige que o fluxo, né, a forma de utilização seja descrita detalhadamente, né? Declarado que os autores verifiquem o texto quanto à veracidade e a possibilidade de plágio, né? Ressalta ainda a necessidade de declarar o uso da inteligência artificial como uma limitação do estudo, né, apontando possíveis problemas derivados da sua aplicação. Então, elas liberam, permitem, mas com esses cuidados que eu comentei hoje, né? Detalhar como ela foi utilizada, detalhar o nome da ferramenta, a configuração, o prompt, tudo detalhadamente, não colocar a IA como coautora e cuidar muito dos aspectos éticos, sobretudo na questão de plágio, né? Que tem esse problema super importante como uma conduta. Para finalizar, o 7º erro é utilizar a inteligência artificial de forma equivocada. Eu acho que pior que não utilizar a inteligência artificial é utilizar a inteligência artificial de maneira errada, de maneira equivocada. Então, a gente teve até algo que uma aluna, né, nos trouxe, e ela disse assim, eu busquei meus artigos na Consenso, na etapa de busca nas bases de dados, mas daí eu submeti esse artigo e o revisor reclamou de eu ter buscado na Consensus e tudo mais. Então, aqui a gente consegue revisar um pequeno erro, né, de entendimento de onde que entra a inteligência artificial nas etapas da revisão sistemática ou de escopo. A Consensus, ela não é uma base de dados, né? Ela é uma ferramenta de inteligência artificial que ela pode fazer parte do processo de busca adicional de artigos ou de artigos sentinelas lá no nosso planejamento da revisão, mas ela não é uma base de dados. Então, se a gente colocar no nosso artigo que a gente utilizou Consensus como base de dados, a chance de um revisor reclamar do uso, né, ou fazer algum questionamento é muito grande. Então, a gente precisa selecionar a inteligência artificial na etapa adequada. Existem diferentes softwares, né, links de inteligência artificial, mas tem as mais apropriadas para cada etapa, né, e essas ferramentas que a gente compartilha justamente no COB IA, né, o uso de cada inteligência artificial apropriada para o desenvolvimento de cada etapa no processo de revisão sistemática e de escopo. Então, agora já fica a dica, você já sabe. A Consensus, ela pode até fazer parte do snowballing ou da busca de estudos sentinelas, mas a gente não pode considerar ela como uma base de dados. Então, muito cuidado, né, a querer utilizar a inteligência artificial, mas utilizar a inteligência artificial sem uma lógica, né, sem uma... na etapa adequada, certo? Então, aqui eu acabei, né, de falar dos 7 erros, e agora eu imagino, né, que tenha caído a ficha para alguns desses processos, né? Não sei se alguém aqui já utiliza a inteligência artificial para fazer artigos de revisões, até pode escrever no chat aí para a gente ver quem já utiliza e quem ainda
não utiliza. Mas esses erros foram os erros mais comuns, né, e que pesquisadores cometem, né, inclusive gente bem experiente, né, dos estudos que a gente revisa. Então, com professores, com alunos de pós-graduação com anos de experiência, podem estar cometendo esses erros, esses equívocos, né, no uso da inteligência artificial. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade que se você fez algum desses erros, ou se você ainda não utiliza a inteligência artificial, você não está sozinho, tá? Todos nós já passamos por esse processo de amadurecimento, né? E eu tenho também uma boa notícia para vocês, que existe um caminho adequado, né? Um caminho validado, um caminho ético, para que vocês possam utilizar a inteligência artificial de maneira correta, de maneira ética, para publicar mais rápido, com mais qualidade e com conhecimento acadêmico. Antes de ensinar esse caminho, eu queria perguntar, né, aqui quem já fez revisões sistemáticas ou de escopo e já não ficou na frente do computador, né, brigando com a tela, porque são dias e dias que a gente tem que, né, ler, reler, excluir estudos, justificar a exclusão, copiar referências, ajustar a nossa estratégia de busca, revisar os critérios de elegibilidade. Aí um dia o Ryan decidiu parar de funcionar, e aí vem aquele pensamento, né? Será que eu não sou bom o suficiente para isso? Eu lembro que na minha primeira revisão sistemática, eu recebi essa incumbência do meu professor e eu estava lá me debatendo com os tipos de estudo, e eram muito heterogêneos, eu dizia, meu Deus, será que eu sou boa mesmo para isso? Como é que meu colega consegue e eu estou aqui penando, não consigo, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que revisão sistemática realmente é para mim? Né? Mas a verdade é que você não está errado, é um processo tradicional, é um processo realmente que é lento, pesado e repetitivo, né? Que só quem faz sabe, né, que se passa por isso. Mas a ideia é realmente facilitar esse processo, que é lento, demorado, né, com o uso de ferramentas que realmente possam acelerar esse processo e trazer a tão sonhada publicação, né? Porque a gente pensa, é muito legal ver o artigo lá pronto para ser publicado, aquele proof, né? Quando vem, meu Deus, que alegria! Mas teve todo esse processo para chegar lá, né? E eu sempre falo, não é um artigo, né? É o que tem por trás do artigo, é o sonho que a gente tem, né? O sonho de ser reconhecido como professora, como pesquisadora, né, de ter um nome publicado em uma revista de alto fator de impacto, de ver aquele artigo abrindo portas, né? Eu sempre digo que as revisões e, obviamente, tudo que eu aprendi com o COB contribuiu muito para eu cumprir, para eu realizar vários sonhos da minha vida, né? Que era me tornar uma professora. Hoje em dia eu sou coordenadora de pesquisa dentro da universidade. Eu tenho amigos, assim, espalhados pelo mundo e volta e meia eles me mandam, ai, Paty, olha só, estão citando teu artigo nesse congresso. Então, isso é o que realmente faz aquele esforço que, às vezes, é difícil, às vezes, né, é frustrante, às vezes requer tanto esforço, tanto tempo da nossa vida, mas quando a gente chega, né, no resultado final, ele acaba sendo muito gratificante, né? E é isso que a gente quer realmente oferecer para vocês através dos nossos cursos. Como eu comentei, né, antes de eu mostrar como a inteligência artificial pode ajudar vocês nesse processo de desenvolvimento de artigos científicos de forma mais rápida e eficaz, eu quero lembrar vocês, né, quem está por trás desse curso, que é a equipe COB, né? Nós somos professoras pesquisadoras que vivemos revisões sistemáticas e de escopo diariamente. A gente não ensina o que a gente não faz, a gente não... sempre buscamos transformar a vida de vocês melhor, né? Dos erros que a gente já cometeu, que os revisores já nos falaram, a gente sempre tenta facilitar a vida de vocês, para que vocês possam realmente cumprir esse sonho que está por trás do artigo científico. Cada um de vocês vai saber o sonho que está no coração de maneira ética, de maneira eficaz,
né? Então, o COB já formou mais de 2.000 alunos entre professores universitários, mestres, e todos tinham o mesmo objetivo, né? Que era publicar para poder realizar algum sonho, realizar alguma transformação na sua vida. Então, eu sempre falo, né? Eu gosto de mencionar que o COB é o que liga você, né, ao seu objetivo, né, que muitas vezes é o reconhecimento acadêmico através da publicação daquele artigo. Então, a gente vai atuar como uma ponte, né, a gente vai dar as ferramentas, vai dar a informação para que você, de maneira própria, possa executar todas as etapas, que a gente tem o maior carinho, a maior didática para preparar, para que você possa atravessar essa ponte e cumprir o objetivo final. Quero apresentar para vocês, então, o COB IA, que é o uso da inteligência artificial e suas aplicações em artigos de revisão. É um método para que você possa fazer uma revisão de excelência utilizando ferramentas de inteligência artificial. O que você aprende nesse curso é desde a formulação da pergunta de pesquisa, definição de critérios de elegibilidade, construção de estratégias de buscas eficientes, busca da literatura adicional. Hoje em dia também é um plus, né, do nosso artigo, fazer o snowballing. Então, a gente apresenta nesse curso como buscar essas referências através do uso de inteligência artificial, como fazer seleção dos estudos com apoio de ferramentas de triagem automatizadas e economizar, né, de 60% a 74%, que é o que eu mencionei anteriormente no início da aula, como fazer extração e organização de dados de forma mais rápida e também como realizar análise do risco de viés utilizando as ferramentas de inteligência artificial de forma correta e ética, né? Aí vocês podem estar se perguntando, mas eu não sou da área da tecnologia, será que eu vou dar conta? Eu posso dizer que sim, porque o COB, ele tem muito carinho no que faz e coloca um passo a passo, bem direitinho, bem específico, para que você, seguindo esse método, possam realmente cumprir o objetivo, aprender aquela ferramenta e aplicar na vida real de vocês, né, para o artigo que vocês estão desenvolvendo. Além disso, né, os nossos alunos já testaram e aprovaram o curso COB IA, aqui a Ana, que é uma professora, né, aluna do COB, disse que achou maravilhoso, que tem muitas ferramentas úteis, que ela está utilizando várias para os resultados das revisões de escopo que ela estava participando, e, no geral, ela ficou muito satisfeita e superou as expectativas. Então, sempre é o nosso compromisso com vocês de não só ensinar o passo a passo, mas que tornar todas essas ferramentas úteis para aplicação específica no estudo de revisão de vocês. Então, o que você irá alcançar com o COB IA é dominar as ferramentas de inteligência artificial, reduzir tempo na execução das etapas, melhorar a qualidade metodológicas, integrar a IA de forma ética e alinhada. Então, a gente explica como descrever a inteligência artificial em cada etapa das revisões, utilizar de forma inteligente e segura a inteligência artificial, utilizar uma inteligência artificial atualizada para as revisões científicas e que o trabalho de vocês possa ter esse diferencial, né, do uso da tecnologia, mas o uso com rigor dessa tecnologia. O COB IA está disponível na plataforma Hotmart, através de aulas gravadas, vocês têm acesso a 1 ano, e tem o esclarecimento de dúvidas dentro da Hotmart também no período de 1 ano. Então, a nossa equipe tem muito prazer também em poder ajudar em qualquer dúvida que vocês vão tendo, né, ao assistir o curso, para que vocês também possam realmente aproveitar, né, tirar proveito realmente de todas as ferramentas que estão disponibilizadas. Essa equipe, né, muitas de vocês já conhecem, professora Graziela, eu, professora Helena, professora Karen, professora Cíntia, e nesse curso especificamente nós temos a participação da professora Raíssa também, que é uma grande especialista na área de inteligência artificial. Então, além de adquirir o curso, o COB IA de inteligência artificial, nós disponibilizamos alguns bônus super importantes para vocês. Por quê? Porque nós temos a preocupação
de que essas ferramentas realmente funcionem na prática. Então, tem lá a COB Class, das funcionalidades do SciSpace, do Research Rabbit, do Lit Maps, do Connect Papers para snowballing. Então, a gente realmente demonstra também, através das COB Classes e dos workshops, como aplicar na prática, né? Não é só teoria, é como aplicar. A gente compartilha prompts e ensina vocês como aplicar esses prompts em cada ferramenta específica e em cada etapa do processo de revisão. Além disso, como bônus para quem adquire o nosso curso de inteligência artificial, estão todos os workshops que nós ministramos esse ano. Tem o workshop de ChatGPT para avaliação de risco de viés, para seleção dos estudos, para uso de IA para extração de dados, para busca adicional e snowballing. Então, todos os workshops que nós apresentamos esse ano estão disponíveis para que vocês, novamente, possam aplicar essas ferramentas na prática de vocês. Então, a gente deixa lá também todos os prompts que nós utilizamos nos workshops para que vocês possam testar no computador e adaptar para o trabalho de vocês. Além disso, para quem se inscrever hoje, até meia-noite, nós temos ainda mais bônus, que são super especiais. O primeiro é vão ganhar, né, quem se inscreveu hoje, os 3 livros em PDF que eu mencionei no início da aula para vocês, para que possam também não ter preocupação na execução de todas as etapas, da revisão sistemática, risco de viés e análise do grade, né? Então, a versão PDF para quem se inscrever hoje até meia-noite. E também nós temos uma promoção muito especial, nós temos um valor especial de lançamento desse curso do COB IA. Para vocês terem uma ideia, essas COB Classes, esses tutoriais, eles têm um valor de R$ 497. Unindo todos os workshops do COB IA, tem um valor de R$ 897. Os PDFs dos livros têm um valor agregado de R$ 197. E o curso de inteligência artificial é R$ 498. O valor total é de R$ 2.079. Né, para adquirir todos esses conhecimentos, todo esse pacote que eu demonstrei. Mas, né, nós temos um valor especial para você que vai adquirir nosso curso, né, o carrinho está aberto já, se vocês querem adquirir a partir de hoje. Nós estamos oferecendo todos esses bônus que eu mencionei anteriormente para vocês, por apenas R$ 488, é menos de R$ 500 à vista. Ou ainda em 12 vezes de 50,47, né? R$ 50 mensais. É menos que sair para tomar um café em Florianópolis com o marido. Eu estive lá agora, né, e é mais ou menos esse valor. Então, veja que vocês vão ter um curso com todas as ferramentas de inteligência artificial utilizadas pela nossa equipe em diferentes etapas das revisões sistemáticas por um valor muito interessante. Além de todos os bônus que eu mencionei. Então, do valor, né, o investimento seria lá de R$ 2.079, para quem adquirir o nosso curso hoje, ele está em R$ 488. Isso representa um desconto de R$ 1.591. É um presente do COB para fechar o ano, né, para que vocês possam também se organizar para as festas. A gente quer que vocês ganhem muitos presentes do Papai Noel, mas que também possa ser uma oportunidade de crescimento profissional, realmente adquirindo um material muito importante que vai ajudar muito vocês a economizar tempo, a ser mais inovadores nos trabalhos de vocês. Além disso, eu tenho um bônus super especial, que é 1 hora online, ao vivo, em grupo, para tirar dúvidas com a professora Graziella. Esse bônus, na verdade, os 2 últimos bônus, os livros e o Tira Dúvidas com a professora Graziella, que é a referência, né, mundial sobre revisões sistemáticas, é só para quem adquirir hoje até meia-noite, tá? Então, todos os outros bônus vão estar disponíveis, mas quem comprar hoje até meia-noite, bem pontuais, como é o COB, vocês vão ganhar ainda esse encontro
ao vivo, Tira Dúvidas com a professora Graziella, e os 3 PDFs dos artigos publicados pela nossa equipe no processo de revisão. Além disso, queria mencionar que é uma boa oportunidade para presentear, certo? Então, quem não sabe ainda o que dá de Natal para uma pessoa muito importante, para alguém que vocês gostam muito, vocês podem presentear com o curso de inteligência artificial do COB. Imaginem que compartilhar, né, presentear conhecimento é algo assim que não tem preço, realmente, né? Tudo que aquela pessoa, aquele aluno, aquele seu segundo revisor pode fazer com esse curso, realmente é imensurável, né? Todos os artigos que podem vir depois dessa ajuda não tem valor. Então, é um excelente presente para que vocês possam também oferecer nesse Natal. Além disso, né, e as boas notícias não param de chegar nessa aula, nós abrimos uma exceção, né? Normalmente os cursos na Hotmart têm 7 dias de garantia. Então, se você achou que o curso não é para você, nada a ver, não foi para mim, a gente vai dar 30 dias de garantia para pedir o retorno do seu dinheiro. Por quê? Porque o COB tem esse compromisso de satisfação garantida de quem compra nossos cursos, de quem nos acompanha. A gente faz questão de oferecer um material em excelente qualidade, de contribuir para o crescimento de todos vocês, e por isso a gente não tem medo nenhum de oferecer 30 dias de garantia. Caso o curso não seja para você, pode solicitar seu dinheiro de volta. Obviamente, a gente vai querer só entender por quê, né, o que a gente pode melhorar, mas está aí disponível para que ninguém possa colocar isso como um limitante para adquirir o curso de inteligência artificial. Então, relembrando, até hoje, meia-noite, além dos bônus normais que a gente oferece, junto com o curso COB IA, que são os workshops e são as COB Class, para quem se inscreve até meia-noite, vai receber os 3 livros em PDF, guia prático de revisão sistemática, risco de viés e análise grade, e além disso, 1 hora ao vivo de Tira Dúvidas em grupo com a professora Graziella. Esse Tira Dúvidas pode ser de qualquer pergunta sobre revisão sistemática ou de escopo, tá, professora Graziella? Essa data vai ser marcada posteriormente, e vocês podem trazer seus questionamentos para ter esse contato direto com uma das maiores referências mundiais em revisões sistemáticas. Relembrando que tudo isso por apenas R$ 488 à vista, ou 12 vezes de 50,47 mensais. Vou colocar aqui já o QR Code para quem tem interesse, né, de aproveitar essa oportunidade única de até meia-noite para ter esse encontro especial com a professora Graziella e também de receber os livros. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para que vocês possam adquirir esse curso que eu não tenho dúvidas assim que vai transformou a minha maneira, da nossa equipe, vai transformar a maneira de vocês realizarem seus artigos de revisão sistemática, de escopo, sobrando tempo para o mais importante. Eu agradeço muito a presença de vocês. Aqui eu deixo uma imagem gerada pelo ChatGPT, né? Então, essa foi uma foto que eu inseri lá no chat, e eu pedi dar uma cara de inteligência artificial, e ele proporcionou essa imagem, né? É incrível o que a gente consegue hoje em dia com inteligência artificial. Eu fico chocada às vezes, não sei aonde a gente vai parar. Eu só sei que é um caminho sem volta, e quem não utiliza inteligência artificial vai ficar para trás. Então, vou voltar para a sala aqui para ver se tem perguntas, já me coloco à disposição de vocês. Nath, não sei se tu consegue compartilhar comigo se temos alguma pergunta. Se tem perguntas relacionadas ao curso também, com muito prazer em ajudar vocês. Espero que tenham aproveitado, que tenha sido útil, né, essa aula. Elogiaram bastante a tua aula. Ai, Muitos elogios, muitos elogios, e no meio dos elogios, algumas dúvidas. Vou falando aqui rapidamente e a gente vai vendo até onde dá para responder. Sim, Nath, só para comentar com eles
que o nosso Instagram, né, que é do cob.plus, tem o compromisso também de informar vocês, de sempre trazer novas atualizações. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente também vai deixar uma caixinha lá no nosso Instagram para poder também compartilhar esse conhecimento com vocês. Pode começar, Nath. 2 pessoas gostariam de saber sobre o uso da IA para a parte da escrita do artigo, Paty. Certo. A escrita do artigo científico ainda é algo que a gente não pode delegar para a inteligência artificial. O que mais a gente está utilizando é o uso de várias ferramentas, como, por exemplo, a Consensus, Connect Papers, para localizar artigos, né? E nessa localização de artigos, às vezes eles já sintetizam, né, através da nossa pergunta, resumida aquela informação vinda daqueles estudos. Mas ainda a gente precisa checar muito bem se a inteligência artificial não distorce aquela informação. Então, a gente não utiliza a inteligência artificial na escrita propriamente dita. Isso ainda acaba sendo um processo humano. O que a gente utiliza muito é melhorar, às vezes, a fluidez, né? Descrever melhor, descreva com mais fluidez aquele parágrafo, mas um parágrafo que a gente já preparou, que nós mesmos descrevemos, já utilizamos o nosso intelecto para gerar. Porque senão tem muito essa questão do plágio, né? Ou então, as revistas, hoje em dia, além do software que detecta plágio normal, também tem a detecção do uso da inteligência artificial como geração de conteúdo, né? Dessa síntese generativa. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nesses softwares de detecção do uso de inteligência artificial na escrita científica. Por isso que é uma das etapas ainda que a gente precisa ter mais cuidado, porque ainda não substitui o humano, né? A gente precisa utilizar ainda nosso intelecto. O que a gente pode é melhorar a fluidez, descrever de uma maneira mais clara, ajustar um parágrafo que não ficou tão interessante. Aí a gente pede para a inteligência artificial fazer esses ajustes, e ela faz muito bem, né? A gente utiliza muito nesse sentido. Certo? Espero ter respondido e ajudado. Patrícia, eu vou complementar a tua resposta, que a gente fazer um artigo de revisão, como a Patrícia falou, é algo que consome muito tempo, mesmo das equipes bastante experientes. Então, a gente pode se beneficiar, digamos assim, do uso da inteligência artificial para aquelas tarefas que são muito técnicas e muito repetitivas. E não querer que a inteligência artificial, como a Patrícia muito bem destacou, faça por nós interpretação, que ela não pode fazer interpretação nem julgamento. Se a gente transferir para a inteligência artificial fazer interpretação, julgamento e escrever no nosso lugar, nós não vamos ser mais necessários. Então, a escrita, ela é ainda do pesquisador, porque é onde a gente coloca a nossa personalidade, digamos assim, né? Coloca a experiência da nossa equipe. Então, eu concordo com a Patrícia plenamente que eu não usaria a IA para a escrita do artigo, mas sim para nos ajudar a fazer tarefas que são automáticas mesmo, como, por exemplo, né, fase de seleção dos estudos, fase 1, fase de resumos, que é uma tarefa automática, porque se eu disser para a inteligência artificial assim, eu não quero incluir na minha revisão sistemática artigos de revisão, se ela for selecionar no título, e no título estiver escrito bruxismo, 2 pontos, um artigo de revisão, ela vai tirar, é muito simples ela fazer isso. Mas interpretar ou escrever no nosso lugar, não. Eu concordo plenamente. Ou a etapa de extração de dados também, que é mais mecânica, digamos assim, né? E que são as etapas, na verdade, que a gente demora mais tempo. A escrita, eu acho que ainda é um tom pessoal, uma característica própria que a gente ainda pode dar. É uma arte, exatamente. Eu imagino que seja para complementar vocês, mas a Luciana Bottini até colocou ali no chat a referência de um artigo que fala sobre o uso de inteligência artificial para escrita acadêmica. Então, já fica aí mais um complemento para quem tiver interesse. O Guilherme também perguntou, qual plataforma de IA você recomenda para uso? Ouvi muito falar sobre o chat e o SciSpace. Excelente pergunta. Quem que fez, Nath?
Foi o Guilherme de Farias da Min. Cada uma tem a sua preferida, né? Vamos ver. Então, Guilherme, essa é uma excelente pergunta. E eu digo também que é uma escolha muito pessoal, né? Nós, como equipe, já testamos várias ferramentas. Então, cada etapa a gente vai utilizar diferentes ferramentas. Mas, assim, para eu te dar uma resposta mais geral, já utilizei. Por exemplo, eu trabalho muito na parte, a minha aula, né? Mais na parte de extração de dados, assim, né? Que é o que eu também acho que é bem demorado dos processos de revisões. Eu e a Nath, inclusive, a gente deu um workshop sobre isso, a gente testou o Chat GPT, a Elicit, inclusive a versão Pro do Elicit, e o SciSpace. E entre essas ferramentas, Guilherme, eu ainda acho que o Chat GPT tem um nível, assim, muito mais avançado, muito mais elevado que a SciSpace e a Elicit. Mas, por exemplo, às vezes para buscar uma pergunta específica, tipo, justamente para trabalhar na discussão dos estudos, né? Eu queria descrever uma parte sobre a interferência do bruxismo na apneia obstrutiva. Aí eu gosto muito do Elicit, ele me traz várias referências, né? Então eu consigo utilizar ele como uma busca de artigos, assim, de ferramentas que eu posso citar. Então, Guilherme, para cada etapa vai existir uma ferramenta mais específica, tá? Para a etapa de extração, eu gosto muito do ChatGPT, eu acho que ele faz, assim, de uma maneira... Assim, eu fico até chocada, às vezes, com a capacidade de fornecer os resultados. Se a professora Graziela quiser revelar dela, né, que ela trabalha... Na fase de planejamento, eu uso bastante Consensus, uso o Perplexity, uso o Elice, adoro usar. Naquela fase que a gente está ainda namorando qual é o tema que a gente vai partir para a revisão. Mas, para extrair os dados, eu também acho que, apesar do SciSpace se propor a isso, o chat ainda é melhor. Eu prefiro. A gente tá alinhada nesse sentido. E a Nath quer falar também? A Nath é fã do SciSpace. Eu sou bem fã do SciSpace, adoro usar ele, mas eu concordo com vocês. Ainda para extração de dados, o chat é surpreendente. Ele ainda pega assim alguns pontinhos que as outras às vezes não conseguem ir tão a fundo, né? Mas cada uma tem as suas maravilhas. É verdade. E cada etapa, né, abre espaço para diferentes ferramentas. E também tem a questão muito pessoal, né, do que a gente se adapta para trabalhar melhor. Tá, Guilherme? Hoje em dia também eu vejo que como elas estão cada vez cobrando mais, também tem a questão do quanto a versão gratuita consegue te ajudar, né? Às vezes algumas permitem fazer um pouco mais de coisas do que outras, então isso também acaba contando aí se a pessoa está decidida a comprar ou não, se a versão gratuita oferece mais coisas ou não. Muitas possibilidades. É verdade, Nath. Dá aquele gostinho, né? Mas só tem a versão completa se pagar. E eu também, uma recomendação, Nath, já que tu entrou nesse assunto, a minha recomendação, gente, não é sair comprando todas as inteligências artificiais, né? É aprender a trabalhar com aquela que você tem, ou, né, escolher, comprar, testar. Testar gratuitamente várias, Exato. né, Paty? Depois escolher qual assinar. Porque eu acho que quem tem condições, vale muito a pena assinar uma. É verdade, não, isso é verdade. A versão paga, ela nos dá mais possibilidades, mas assim, também não para comprar todas assim, que a gente fica até perdido, né? É aprender a utilizar bem, é treinar bem a ferramenta que a gente está utilizando, né? Que a gente escolheu trabalhar. Bem isso. A Adriane perguntou, como descrever o uso no artigo? Tem um artigo que a gente pode mandar para vocês. Né? Tem um artigo que foi lançado agora, esse mês, de um consenso entre o JBI e a Cochrane, dizendo como a gente deve reportar no artigo. A gente até acho que colocou nos grupos, ou a gente vai colocar amanhã esse artigo, Adriane. A Adriane vai de uma forma bem detalhada. Outro bônus, outro presente. Mas, Adriane, é muito difícil aqui eu descrever essa informação, porque cada etapa também tem as suas questões. Por exemplo, já está lá? Tá, já está no grupo.
Por exemplo, a etapa da seleção dos estudos. Hoje em dia, a gente precisa acrescentar a questão do snowballing. E não é só dizer, eu vou fazer o snowballing. Não, é tudo que tem por trás do snowballing, tudo que o snowballing vai trazer, né, vai fazer essa busca dos retrospectivos, dos estudos prospectivos, e, enfim, descrever detalhadamente. A etapa de extração de dados, a gente precisa dizer que não é, que a IA não vai ser um revisor, mas que o segundo revisor vai utilizar a IA para determinar os comandos, e depois esse segundo revisor vai reunir a informação. Então, assim, são vários detalhes que precisam estar atento. Cada etapa tem uma descrição específica. E no nosso curso também a gente demonstra artigos, né, que a gente pode ter esse embasamento. Por exemplo, na extração de dados é recomendado por tal artigo fazer dessa forma. Então, não é nada da nossa cabeça, nada que a gente está testando. É algo que já é respaldado pela literatura. Né? Mas a gente precisaria conversar mais tempo. Eu coloquei o artigo ali. Eu coloquei o artigo no chat. O artigo já ajuda. Vamos lá. A Débora perguntou, como a IA pode ajudar na análise estatística? Análise estatística, Nath, quem que foi a pessoa? Débora que perguntou, né? Isso. De novo, é uma etapa que a gente precisa fazer fora da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ajudar na interpretação, por exemplo, de gráficos, como descrever melhor. Eu já usei a IA, para melhorar a descrição da análise estatística que eu fiz, mas análise estatística ainda são os softwares específicos para análise estatística normal, né? O Stata, Jamov, enfim. Mas o chat pode ajudar a descrever. Já usamos a inteligência artificial para interpretar gráficos, mas isso eu peço já mais cuidado da parte de vocês, porque é bem aquela questão do viés de publicação que eu pedi para o chat interpretar, e no final ele me disse, de tanto que eu questionei ele, eu inventei o resultado para tentar ser didático. Então, acho que é outra das funções que ainda é o humano que tem que analisar, né? Analisar, sintetizar os resultados é algo que a gente ainda precisa tá fazendo como um pesquisador mesmo. Pode contar com ajuda, talvez, em algum caso mais pontual, para fluidez de escrita, mas eu acho que ainda não estamos no ponto de delegar essa etapa para a inteligência artificial, não. Tá? É uma das etapas críticas, e por isso é recomendável que o humano continue fazendo, né, essa interpretação e análise dos resultados. Ótimo. A Diane perguntou, vocês indicam um notebook LM para auxiliar na extração de dados ou outra ferramenta? Essa ferramenta, ela está sendo muito falada atualmente. Ainda não testei para extração de dados, mas ela é uma ferramenta promissora. Eu espero trazer novas informações muito em breve sobre essa ferramenta. Tá, Nath? Eu ainda não tenho experiência, mas está na lista de teste, tá? Ouvi falar muito bem dessa ferramenta, estou muito curiosa. Espero poder trazer novidades em breve. Ótimo. Tem uma coisa que ninguém perguntou e que eu lembrei agora, Paty, foi do Ryan, da nova funcionalidade do Ryan. Da extração de dados? Foi muito ruim. Nossa Senhora, esse eu já testei, né? Eu comecei a receber e-mails, conheça a nova versão do Ryan. E eu, nossa, que incrível! Agora, além de selecionar estudos, vai extrair dados. Gente, que decepção! A tabela deles, a gente tem que criar, e o que ele faz é colocar o PDF no lado e você copiar e colar a informação na tabela. Ou seja, é manual. Eu imagino que eles estejam testando, tá? Que eles vão aprimorar ainda essa ferramenta. Mas, por enquanto, nem gastem o tempo de vocês extraindo dados lá no Ryan, porque não vale a pena. Hoje, se eu poderia recomendar uma ferramenta para extrair dados, é o SciSpace e mais ainda o ChatGPT. Tá? Essa é a minha recomendação atual. A Lilian perguntou, quanto às figuras de impacto para o artigo, como fazê-las sem o uso de IA?
Pode repetir a pergunta, Nath, que eu não estou no Quantas chat. figuras? Depende da revista, Lilian. Tem que ler nas normas da revista. E como fazer as figuras? Tem vários programas, a gente tem inclusive um curso que chama COB Art, Figuras e Artigos para Revisão, e lá a gente ensina a fazer figuras com o Canva, o Power BI, que mais? O Flores. Ah, verdade. O número de figuras depende muito de cada revista. Eu até sempre recomendo que a gente não saia fazendo figuras assim aleatórias, porque chega na hora de submeter, e aí, não, só podia 3 ou só podia 4. Então, primeiro leia as normas e revise. Cuidado para não gerar imagens, né, por inteligência artificial, porque algumas editoras não permitem, mas gráficos eu já fiz no ChatGPT, inclusive eu publiquei num artigo um gráfico gerado pelo ChatGPT, eu amei, ficou de ótima qualidade, conferir bem os dados, né, subir a tabela bem completa, então a gente pode utilizar também o chat para, talvez, algum gráfico de barra, de linhas, alguma coisa mais nesse sentido, ele pode fazer, né? Mas cuidados com a geração de imagens não é permitida ainda pelas revistas. Então, ter cuidado nesse sentido. O Orcídio, ele falou bastante sobre essa questão do plágio, se seria plágio, né, utilizando a IA, como que ficaria essa questão dele copiar uma informação que a IA deu e colocar na tese dele, se poderia ser considerado plágio ou não. Sim, é muito difícil a gente medir essa questão do plágio na inteligência artificial. Agora, o que eu tenho visto é que existem detectores de plágio, né? Se antes nosso artigo já passava pelo detector de plágio normal, agora ainda tem o detector de plágio de inteligência artificial. O que os estudos têm visto, né? O que eu tenho estudado sobre isso é que é difícil também detectar, não é fácil, né? Saber que realmente aquela frase veio da inteligência artificial. Obviamente, tem alguns vícios de linguagem, algumas formas que facilitam para identificar, mas ainda é difícil a gente, né, detectar completamente o plágio. O que a gente recomenda é ter muito cuidado, né, de reescrever com as nossas palavras, talvez de pegar aquela informação e reescrever de uma maneira diferente, deixar mais com o nosso tom, com a nossa cara, para não ter problema. Porque realmente o plágio é considerado uma má conduta científica e ninguém quer ter a carreira de pesquisador prejudicada nesse sentido, né? Então, é muito difícil medir, mas a gente tem que evitar. Eu acho que evitar essa questão é a melhor maneira da gente evitar qualquer tipo de má conduta científica. E, de novo, né, delegar a escrita do artigo não é recomendável, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito automática, muito mecânica, vai até ser mais fácil de detectar. Então, utilizar mais a IA para fluidez de texto e tal, para não ter tanto esse problema com o plágio. A Luciana falou: Patrícia, estou na etapa de planejamento da pergunta. Eu preciso relatar que usei IAs na pré-busca de artigos? Sim, totalmente. E é uma das etapas que cabe o uso das inteligências artificiais. A professora Grisela fala muito isso no curso de revisão sistemática e de escopo, como as ferramentas podem nos ajudar nas buscas, né, de estudos sentinelas. Então, é importante reportar que sim, foi utilizada a inteligência artificial, né, as diferentes plataformas que vocês utilizaram para essa busca preliminar. Com certeza, tem que ser reportado na metodologia do artigo. A Flávia comentou aqui também, falou sobre qual a sua percepção em relação ao uso de detectores de IA como ferramentas para afirmar que um trabalho acadêmico fez uso de IA em sua construção textual. Acredito que é quase né, já respondeu um pouco, mas quiser... Sim, mas eu até vou compartilhar com a Flávia, eu fiz um curso e justamente abordaram esse tema. E aí eles testavam diferentes ferramentas, detectores de plágio e detectores de IA. E aí eles pegaram, por exemplo, um texto lá do Paulo Coelho, né, que é um escritor super famoso. E aí colocavam para ver se detectavam inteligência artificial.
Então, a gente imagina, né, que na época que o Paulo Coelho escreveu os estudos, ele não utilizou a inteligência artificial, mas os softwares de detecção da inteligência artificial, às vezes, detectavam o uso de inteligência artificial em grande porcentagem, tipo em 70%, 80%. Então, isso demonstra uma imprecisão, né? E, às vezes, um texto gerado pela própria inteligência artificial, a porcentagem era, tipo, de 30% ou 20%. Então, para vocês verem que não tem muita precisão nesses detectores ainda de inteligência artificial, tá? É algo ainda, eu diria, uma incógnita, sabe? Eu só acho que eu não pagaria para ver, sabe? Eu não Nem eu. ia literalmente a IA para lá. Mas o que eu percebi, né, do que eu estou estudando, assistindo cursos e aula e testando essas ferramentas, é que há uma discrepância, né? Então, eu acho, realmente, eu tenho muita convicção que o Paulo Coelho não usava a inteligência artificial. E aí, colocar no software e dar, tipo, 70%, 80% de chance de IA generativa, eu acho meio discrepante, né? Faz o nosso cérebro bugar até. Então, acho que é uma incógnita ainda para a detecção 100% assim, confiável. A Tayane escreveu. Queria saber da Patrícia quais IAs ela usa. Vi ela falando várias vezes do ChatGPT, mas eu não acho que ele seja a ferramenta mais adequada para pesquisa científica. Olha aí, ó, cada um com seus preferidos. Então, Ai. em diferentes etapas, né? Eu gosto muito do SciSpace. Agora eu tive a oportunidade de comprar o Elicit através da minha universidade. Então, eu gosto muito do Elicit. Eu digito lá a minha pergunta, me ajuda muito a me dar ideias para discussão. Então, ele coloca lá uma lista de estudos, me ajuda muito na escrita científica, sabe? O Litmaps, o Connected Papers, eu adoro, porque ele me dá um panorama geral também dos estudos que foram publicados. Então, eu que tento seguir a metodologia da revisão bem assim, na sequência, eu gosto muito de saber, de ter essa impressão que eu não esqueci de nada. Então, eu gosto de ter essa análise, esse gráfico, né, que mostra